saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, culto do domingo à noite, um culto onde há sempre uma palavra toda especial, sobretudo para aqueles que ainda não têm, que ainda não vivem uma experiência profunda com o Senhor, uma experiência real com o Senhor. Não uma experiência simplesmente religiosa, mas uma experiência com Deus. Aqueles que ainda não o conhecem e ainda não estão tendo a experiência, a bênção de ouvir a sua voz. E, aliás, eu quero saudar especialmente a você que recebeu um link, você que foi convidado por um dos nossos irmãos para participar desse culto. É uma alegria contar com sua audiência, mas eu quero te chamar, te convidar, te propor a não apenas assistir a um vídeo. Eu quero te convidar a participar de um culto. Abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo de Deus falar a sua vida. Experimentar de uma paz, de uma alegria que em outros lugares nós não conseguimos experimentar. Nós vamos então dar início a esse culto. Nós vamos orar, nós vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus. A igreja, os nossos irmãos, eu convido a se colocarem de joelhos para este momento de oração. E a você que recebeu o link, você que está participando como convidado desse culto, se desejar, nos acompanhar nesse gesto, ou então permanecer como lhe for melhor, mais conveniente. Nós vamos orar agora. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, porque humildemente reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa falha, e reconhecemos também, Senhor, que só pela operação do Teu Espírito, só lavados no sangue de Jesus, é que nós podemos ter comunhão contigo, ter acesso à Tua presença e, de fato, Senhor, vivermos uma experiência neste culto. Nos abençoa, fala ao nosso coração. É o clamor que fazemos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Vamos cantar um hino de adoração ao nome do nosso Deus. Vamos viver esse momento em que a comunhão com o Espírito Santo, ela vai se fazendo sentir em cada coração. Cante conosco, participe deste momento, a letra do louvor estará na tela e você poderá então entoar também esse louvor ao nome do nosso Senhor. Servos consagrados.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Nós vamos ainda louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos cantar ainda mais um louvor de adoração ao nome do nosso Deus. Você pode viver essa experiência. O Senhor já está falando através da letra do louvor, através da melodia. O Espírito Santo de Deus já está agindo. Continue vivendo esta experiência. Nós vamos então entoar ao Senhor mais um hino e na sequência ouviremos a mensagem para nós da parte do Senhor nessa noite. Saudai o nome de Jesus, arcanjos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e aqueles que nos acompanham através das redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje, domingo, primeiro domingo do ano. Já estamos no 2021. O tempo está voando, não é? Normalmente as pessoas dizem assim, o tempo está passando. E nós dizemos o seguinte, o tempo é estável, nós é que estamos passando. E a velocidade parece que aumenta, não é, na questão de tempo à medida das nossas ocupações. Quanto mais ocupações nós temos, quanto mais tempo é preenchido dos nossos, não é, minutos disponíveis, tanto mais depressa o tempo vai passando. O que estamos vendo também são as notícias. A sequência de notícias, todos já conhecem, não preciso falar sobre isso, também aumenta, parece, a velocidade. E não somente isso, mas todos os meios de comunicação, de transporte, também fazem parte deste aspecto, da velocidade. Então, o tempo, para nós, está andando numa velocidade maior, não porque o tempo está
andando, caminhando, mas nós é que estamos caminhando nesse tempo com mais velocidade. Vejam só, meus irmãos, o nosso assunto, o que gostaríamos de deixar hoje aqui, é um entendimento a respeito da doutrina de salvação. A doutrina de salvação, muitas vezes, não é devidamente compreendida ou aprofundada, porque a palavra salvação parece que se ficou num apelo simples. Você aceita Jesus? E aceita? Então você levanta a mão, vem aqui, faz isso, tal, aquelas coisas todas que são os apelos naturais, não é? Do que se chama até aqui de evangelização. Acontece que a salvação, ela exige o discipulado. Não é simplesmente uma pessoa se levantar ou levantar a mão e dizer que quer servir a Deus. Está muito bem, ele vai querer servir a Deus, mas ele precisa ser orientado. Então, a palavra do Senhor Jesus diz assim: fazei discípulo em todas as nações. E o discipulado não é uma tarefa fácil, porque as pessoas que se convertem querem estar sempre ouvindo pregação, ouvindo mensagens. Então, ela ouve uma hoje, gosta muito, outro dia ela gosta, mas acontece que o tempo vai passando e a pessoa vai se habituando a ser crente ou achar que está salvo porque está ouvindo mensagens. Ou então ele faz uma roupagem e coloca na vida dele, uma roupagem religiosa, coloca na vida dele como se o Espírito Santo estivesse sendo enganado por aquela roupa que ele colocou. Então, isso é muito próprio do homem, é próprio da religião também. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas a grande preocupação, não com relação ao projeto de salvação, está no entendimento profundo da nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus está numa doutrina de salvação que se baseia no que se chama corpo de Cristo. A igreja passou a ser corpo de Cristo desde o momento do Pentecostes, quando o sangue, a figura do sangue, que é o Espírito Santo, foi derramado, que era a vida de Jesus, foi derramado para dar vida a um corpo. O corpo não existia com vida. Ele existia um corpo, mas não tinha vida, porque não tinha o Espírito Santo. Mas a partir do Pentecostes, o período da igreja de seus 2000 anos, é em função do Espírito Santo. Nada existe sem ser isso. O ministério do Pai, o ministério do Filho, a operação em todas as épocas, e o domínio agora é do Espírito Santo. Mas eu gostaria de deixar, então, a primeira coisa, o primeiro texto da palavra que eu gostaria de citar, está em Mateus, no capítulo 18, no verso 20, quando o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos e ele faz profeticamente uma colocação já prevendo a igreja. Ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Pronto, essa palavra ficou. Quando Jesus ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, agora ele coloca em prática essa doutrina. De que forma? Ele começa a usar a doutrina como exemplo. E nós vamos ver, então, a doutrina que ele preconiza, a doutrina apostólica que ele já preconizou com antecedência, né, que se chama a doutrina da comunhão. Então, no Novo Testamento, a palavra comunhão, que está lá no grego, é a palavra koinos, ou seja, koinonia. Também é a forma de se exercitar a comunhão. Então, a koinonia é uma forma de se exercitar a comunhão entre o homem e Deus
e entre os homens em si como igreja. Então, estamos ligados uns aos outros pelo mesmo Espírito. Então, não existe comunhão, koinonia, se não for pelo Espírito Santo. Uma comunhão, ou seja, uma reunião, ou seja, uma união de grupos, ela pode se dar em qualquer ocasião, em qualquer época. No entanto, como igreja, só tendo como base e fundamento o Espírito Santo e a doutrina apostólica. Sem isso, não existe comunhão. Então, a comunhão é no Espírito. Todos que pensam da mesma forma, do mesmo jeito, aqueles que aguardam as mesmas esperanças, aqueles que estão diante do mesmo projeto, das mesmas bênçãos, das mesmas oportunidades, aqueles que falam da forma igual, né, a maneira de se conduzir, de se comportar, então, na sociedade. Não somos aqueles, a igreja não é uma instituição que está fora do mundo. Ela está no mundo, mas ela tem as características de isolamento, que não é uma proposição humana, mas é uma proposição divina. Por isso, a igreja, a palavra eclesia, quer dizer, aqueles que foram chamados para fora do mundo, para outro reino. Qual é o reino? O reino do Messias, o reino do Senhor Jesus. Mas é fundamental que neste reino existe, então, um governo. Existem, então, aqueles elementos que são fundamentais para, vamos dizer, consolidar o chamado do homem. Ele estava no mundo, não conhecia nada a respeito do reino. Um dia o Espírito Santo veio, então, através de Jesus, ele aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, passa a fazer morada nele, e ele agora começa a ser parte do corpo de Cristo. Então, você é parte do corpo de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, então somos a igreja do Senhor. E a experiência e o fundamento dessa igreja está na comunhão. Agora vejam o que é muito interessante. Quando Jesus pronunciou profeticamente, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei, ele já estava dizendo aquilo que iria acontecer logo após a sua ressurreição. Após a sua ressurreição, ele teve o primeiro encontro, 2. Então foi ele e Maria. Maria foi ao sepulcro, e pensando que ele estava morto, mas inclusive confundiu, né, o hortelão, o jardineiro, pensando que ela estava falando com o jardineiro. E, na verdade, está falando com o Senhor Jesus. Isso está mostrando que ela conheceu o Senhor Jesus como homem. Agora, ele estava ressurreto. Então, era uma outra posição dela com relação a ele. Foi preciso que ele advertisse a ela. De que forma? Chamando-a pelo nome. Quando ela perguntou, você é o hortelão, você é o jardineiro, você me diz onde puseram o corpo dele? Foi quando ele se dirigiu a Maria, de certa forma, falando o seguinte. A primeira coisa que ela falou assim, Maria, ele citou pelo seu nome. Então, veja aqui, a salvação é um projeto onde o Senhor se revela. Não é o homem que se revela ao Senhor. Quando Maria foi ao sepulcro, até ali, Jesus estava morto. Mas quando Jesus se revela a ela, aí ela viu que ele estava vivo. Isso se chama salvação. Então, salvação é o reconhecimento do Senhor Jesus que está vivo na vida do homem. Essa é a primeira coisa. Mas vejam só, o que é interessante é que quando vemos no segundo caso, quando tiverem 2 ou 3, então estava ele e Maria. Então, 2 estavam reunidos ali. Vejam só, o que ele quis mostrar ali, na doutrina, corpo. Ele, o corpo, ele presente, era o corpo, o próprio corpo de Cristo. E Maria, que era
podia representar, no caso aquela Maria ali, podia representar a igreja. Então, ele, o corpo, né? Ele e Maria. Então, Jesus e a igreja, estavam dois juntos. Então, o corpo de Cristo estava ali. No segundo aspecto, nós vamos encontrar também, agora já no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar Jesus conversando agora com dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, após a ressurreição. Os discípulos não o reconheceram. Vejam só, não reconheceram. Maria não reconheceu, os discípulos também não reconheceram. E a conversa com aquele viandante, aquele caminhante ali, que era o Senhor Jesus, que chegou ao lado deles e saiu conversando, e o assunto eram os acontecimentos da morte de um homem que era muito bom, era a consciência, era o conhecimento que os dois discípulos de Emaús tinham a respeito de Jesus, de um homem bom, um homem que tinha ajudado os pobres e tudo isso. E estavam lamentando, inclusive diz o texto que eles estavam sem saber explicar, né? Eles estavam atônitos e perturbados. E Jesus assim, por que vocês estão perturbados? Era o homem que estava do lado deles falando, por que vocês estão perturbados? Se ele disse que ia ressuscitar, mas eles não haviam reconhecido o Senhor Jesus. O homem em si, ele não reconhece Jesus se Jesus não se revelar a ele. Então, salvação é uma revelação de Jesus. Vamos continuando, então. Eles entram no caminho de Emaús, agora eles vão entrar para a aldeia de Emaús. Jesus fez como ia adiante, eles gostaram da conversa. E dizem, olha, fica conosco, já é tarde, o dia declina, você não pode sair dessa estrada aí que você pode, né? Você pode ser assaltado. E Jesus entrou com eles. E para pernoitar ali com eles. O que aconteceu ali? O corpo outra vez. Agora era Jesus, 2 ou 3. Eram 2 os discípulos e mais ele. 2 ou 3 reunidos. Se cumpre profeticamente aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 20. Eram 3 agora, 2 ou 3 reunidos. O que Jesus quis mostrar? Quando Jesus partiu o pão, ele mostrou outra vez o corpo partido. Diz assim, o meu corpo foi partido por amor de vós. Ele fez isso na ceia. Então, quando ele abriu o pão, ele diz assim, esse foi o sofrimento. Então, ele se identificou como o corpo partido. Vejam só, meus irmãos, então, a doutrina de corpo é fundamental. É um entendimento, não é de uma religião, não é a pessoa que botou uma nova capa, não é isso. A doutrina de corpo está exatamente na comunhão do homem com o Senhor. Então, vejam que, quando nós abrimos agora em Atos, vamos voltar aqui, vamos lá para Atos. Jesus já havia ressuscitado. Tudo bem, a igreja estava começando. No capítulo 2, do verso 42, nós vamos encontrar o texto assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então vejam só, comunhão, a doutrina apostólica, a comunhão, o partir do pão e as orações fazem parte do corpo. Não existe corpo de Cristo sem existir o sentido doutrinário do ensino bíblico da palavra apostólica. Não existe. Não existe corpo se não tem comunhão. Não existe o partir do pão se não tem comunhão. Não existe oração se não há comunhão. Então, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Agora, no terceiro momento da ressurreição, Jesus havia, vou voltar agora, a ressurreição de Jesus. Aqui falei a respeito da igreja já vivendo na doutrina apostólica, da doutrina de corpo. Mas antes, Jesus vai, pela terceira vez, ele encontrou com uma mulher, sozinho, depois ele teve um encontro com os 2 discípulos, 2 ou 3, e depois ele vai agora numa reunião onde estavam os apóstolos reunidos. Eram os 11, só que ele entra para completar o número 12. Então, ele chega ali, paz seja convosco. Onde estava a dúvida? Estava no corpo.
Eles não sabiam o que era corpo. O grupo estava todo, eles estavam meio preocupados por causa das perseguições que haviam tido naquela época. Eles preocupados que alguém podia entrar, estava tudo fechado, e Jesus entrou. A coisa que Jesus fez questão de mostrar foi corpo. Ele mostrou as suas mãos, estendido, ministérios. Ministério aqui, ó. Olha aqui, meu irmão, tá vendo ferida aqui, meu irmão? Aqui, olha aqui. O corpo ferido, as mãos e o lado dele. O que ele quis mostrar foi corpo. Não existe igreja sem sofrimento, sem luta, sem ter as marcas do Senhor Jesus. E Paulo diz assim: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, quais eram as marcas de Jesus na vida de Paulo? Açoites, perseguição, nudez, frio, fome. Então, veja só, prisão. E ele podia: eu trago, ninguém me inquiete mais. Então, Jesus estava mostrando ali com seus discípulos, com seus apóstolos agora, o que seria a igreja do futuro. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Vejam só, a doutrina apostólica era de corpo. A doutrina era de corpo. Então, porque ela fala na comunhão. Comunhão é comer juntos. Então, eles comiam juntos. O corpo é aquele que se alimenta de um mesmo alimento e que distribui esse alimento dentro das necessidades do seu organismo. Então, em cada parte do corpo. Então, não existe um pé num lugar, outro pé no outro lugar, uma mão em casa, outro no trabalho. Não existe. O corpo tem uma unidade. E a unidade do corpo, na unidade do corpo está a grande obra do Espírito Santo. É unir o homem no seu corpo, mas não é unir de forma política, nem social, nem institucional. A união do corpo de Cristo é pelo Espírito Santo, é o mesmo sangue que circula, tanto no cabeça, que é quem comanda todos os movimentos, dá o comando a todas as partes do organismo, para o seu trabalho, para todas as suas funções neurológicas. Então, vem do cérebro. Então, o cérebro que é Jesus, que é o cabeça. Eu não posso dizer que se eu for parte do corpo de Cristo, se o corpo de Cristo me orienta uma coisa aqui, eu faço outra do outro lado. Eu faço aquilo que as pessoas estão achando. Eu mudo de posição. Isso é um mau sinal. Quando nós não entendemos o que é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo nós podemos crescer, nós podemos nos desenvolver. O corpo de Cristo não precisa de normas. O corpo de Cristo não precisa de aposto. Então, você assim, a igreja fulano e tal está desse jeito, ela é desse jeito. Então, ela tem um nome especial, então as pessoas vão para aquela igreja porque ela tem um nome especial. Não existe isso. O que existe é corpo de Cristo, igreja como corpo de Cristo. E se não é corpo de Cristo, não é a igreja de Cristo. Então, vejam só. O que importa, estamos terminando aqui, para dizer que o fundamento da igreja, do projeto de salvação, está no corpo de Cristo. Ninguém pode impedir isso, e você está. Alguém pode tirar do corpo de Cristo, mas te colocar no corpo de Cristo, jamais. Tirar, as pessoas tiram, porque a doutrina maligna desses últimos tempos, onde as pessoas são iludidas por qualquer coisa, não tem segurança, eles não sabem o que é comunhão, eles não sabem o que é o partir do pão. E nas orações, as orações são o fundamento dessa ligação do corpo de Cristo. Não existe união se não existe oração. Não existe corpo se não existe oração. Se não existe unidade de pensamento, de ideia, de projeto, que é o projeto da igreja de Cristo. Ninguém vai viver dos seus próprios projetos. Não existe outro fundamento a não ser o fundamento da salvação em Cristo Jesus. Assim, meus queridos, meus amados, então, recordando rapidamente, Jesus profetizou a respeito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Aí vem a sua morte e a sua ressurreição.
na sua morte e ressurreição, ele mostrou a doutrina como que ele queria, a doutrina que era apostólica, a doutrina bíblica do Pai, a doutrina é do Pai, é apostólica, a comunhão é do Espírito Santo, o partir do pão é de Jesus e as orações é da igreja, a comunhão, a união, essa koinonia, essa união onde o homem está ligado à eternidade e aos seus irmãos, no mesmo Espírito. Não é a boa vontade do homem, de uns para com os outros, não é isso. Ele está ligado pelo mesmo Espírito. E o mesmo Espírito é aquele que nos projeta, que traz para nós o grande projeto de consolidação da salvação, que é o projeto da Igreja de Cristo, é o fundamento da Igreja de Cristo, é a vossa salvação para a glória do Senhor. Assim, nesse início de ano, nós estamos dando de começo logo, de pronto logo, algumas orientações a respeito da sua vida. Aqueles que passaram o dia 31, a passagem, viram mensagens, tudo isso, mas agora é seguir nessa direção. Entenda isso, busque o Senhor, é no Espírito, não é na sua vontade simplesmente, não é no seu desejo de ter uma religião, não é na capa que você coloca, onde você vai se esconder, pensando que o Espírito Santo não sabe o que está dentro da capa. Você, diz a palavra, vós sois as minhas testemunhas. Ninguém pode esconder uma candeia, nem colocada debaixo da cama, nem debaixo do alqueire, mas tem que ficar no velador. As pessoas têm que conhecer você aqui e em qualquer lugar. Ninguém precisa mudar de posição, de religião para servir a Deus. O homem tem que estar no Espírito. Ele tem que servir ao Senhor em Espírito e em verdade. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim, meus amados, nesse primeiro dia do ano, o nosso desejo é que a sua vida, a sua pessoa, você entenda o que é salvação. Simplesmente que não é um ato de levantar a mão, nem ir à igreja e voltar todos os dias a ouvir pregação. A salvação é deixar Jesus se revelar à sua vida. Se ele não se revelar, ele é que está vivo, você está morto, mas ele está vivo. Então, ele se revela na sua vida como Salvador. Se ele não se revelar, ele não chamou pelo seu nome, você não conhece ele não chamou pelo nome. Você já se sentou com ele algum dia para participar do seu sacrifício, do seu sofrimento? Você já se abrigou nele algum dia? Se isto não aconteceu, precisa acontecer. E entender que ele quer te salvar, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Jesus em breve vem, nos faz esperança
Vamos orar? Em primeiro lugar, vamos orar por esse novo ano. E esse pedido eu gostaria que todos estivessem nessa hora em comunhão. O nosso desejo, o meu, é o seu também. Então vamos pedir a Deus alguma coisa que nós estamos precisando agora em comunhão. Isto é que importa. Pronto? Vamos orar. Senhor, estende a tua boa mão sobre o teu povo, sobre aqueles que estão atentos nessa hora, nos ouvindo, aqueles que precisam entender com mais profundidade a tua palavra, e que nesse novo ano, Senhor Deus, coisas novas possam acontecer na vida de cada um. As lutas que aí estão, as provas que vêm, elas sejam vencidas por aqueles que estão ligados a ti no poder do sangue de Jesus. Aqueles que têm o mesmo sangue, aqueles que têm o mesmo mistério da eternidade. Senhor Deus, que esse mistério da eternidade entre nos corações e que muitos, a partir de hoje, tenham um entendimento a respeito de salvação, que possa, nas suas vidas, servir a si próprio e àqueles que estão em sua volta. Parentes, queridos, entes queridos. Suplicamos por aqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sendo acometidos de enfermidades, de todo tipo de enfermidade. E aqueles que trabalham, aqueles que lutam em busca de uma solução. Só tu podes dar o livramento. E nós já te agradecemos pela vida que alguns têm tido, as libertações e as curas, e pedimos por todos, crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, idosos, a todos, Senhor, estende a tua mão para a glória do teu nome, e em teu nome dizemos: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, permaneça convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.